Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, que todos tenham um início de propósito poderoso, extraordinário. Deixa eu dizer, vou começar dizendo a vocês algo muito importante. E que eu sinto no meu coração de falar e preparar. Dói muito para nós, do Ministério Mudança de Vida, quando nós vemos pessoas que fazem parte do Ministério Mudança de Vida e estão debaixo da nossa responsabilidade espiritual, cobertura espiritual, não viver aquilo que sai do altar, aquilo que o Espírito Santo tem feito no nosso meio, isso realmente nos entristece. Porque é como se a mensagem não estivesse entrando em alguns corações. E antes de iniciar o propósito, eu quero assim pedir, é o último mês. A palavra que eu tenho dito a vocês, fim de ano já chegou. Agora basta saber se vai ser só fim de ano para você, ou se vai ser o fim de uma série de coisas que não pode te acompanhar mais. Se vai ser o fim de uma série de situações, problemas, não só as três coisas, que geralmente quando a gente pensa nas três coisas, a gente pensa nos problemas externos. Mas eu quero trazer uma reflexão para o interno. Vai ser só fim de ano? Ou vai ser o fim da vergonha, da humilhação, da dor, do fracasso, da derrota, da doença? Vai ser o fim da procrastinação, o fim da frieza, da fraqueza, do desânimo, da indisciplina? Por que o senhor está falando isso agora, bispo? Porque nós, inclusive hoje, houve uma mensagem interna para nós, justamente falando sobre isso. O ano que vem, a promessa para o ano que vem, é uma coisa estrondosa. O que Deus tem para nós é algo estrondoso. E esse propósito da mudança é a preparação para o ano que vem. É uma preparação. É a oportunidade que nós temos de organizar muitas coisas, de organizar a vida. Nas últimas reuniões nós ouvimos algumas coisas assim muito sérias. O Senhor deu uma mensagem a nós a semana passada, falando do tempo, que há um tempo determinado para todas as coisas, mas ao mesmo tempo que tem gente que está sempre fora do tempo. Então o tempo não serve para ninguém, para esse tipo de pessoa, porque ela nunca está no tempo. Ela está sempre fora do tempo. O tempo nunca é o certo. É o tempo de plantar, ela não planta. É o tempo de colher, ela não está para colher. É o tempo de sorrir, ela está chorando. É o tempo de clamar, ela está calada. Então o tempo nunca chega.
Porque está sempre fora do tempo. E aí a gente escuta muitas coisas e parece que não é verdade, não é verdadeiro, porque eu não vejo cumprir, claro que não. Porque qualquer promessa na Bíblia eu tenho que estar na posição. Bispo, Deus revoga a promessa? Revoga. Revoga. Tem gente que ele fez promessa e ele revogou. Ele disse, eu prometi que eu ia fazer assim, 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 e não vou mais. Por quê? A Bíblia diz que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, mas dependendo da posição que eu estiver, ele revoga a promessa. Ela vai se cumprir, mas não na minha vida, vai se cumprir na vida de outros. Então, dezembro, inclusive, coloque isso dentro de você. Se dê de presente dezembro. Se dê de presente o propósito da mudança. Se dê de presente, oferte a sua vida no altar. Oferte o seu sacrifício. Porque coloca uma coisa dentro de você, do jeito que você terminar esse ano, você vai entrar no ano que vem. Isso, bispo, eu devo me preocupar com isso? Eu me preocuparia. Porque hoje nós temos a oportunidade de colocar, então vamos lá, eu comecei, nós falamos a semana passada, Deus falou sobre o tempo, então eu preciso estar atento ao tempo. Cada tempo é um portal que se abre, e tem portal que se abre e portal que se fecha, e se fechou, passou da hora. Agora eu quero entrar, não dá, passou, ele fechou. Então, o Senhor disse a semana passada, restauração do altar. Fogo não desce onde o altar está em ruínas. Altares precisam ser restaurados. Se os altares não são restaurados, o fogo não desce. O sobrenatural não se manifesta. Uma das principais mudanças, você está aí com o propósito da mudança, tem gente que vai colocar assim, quais são as 3 coisas que você não aceita levar para 2022? Então tem gente que vai colocar assim, não aceito levar essas dívidas, não aceito levar esse problema no meu casamento, não aceito levar essa doença, esse problema emocional, sentimental, mas não fica nisso não. O que você não vai levar? A mesma fé, o mesmo nível de comprometimento. O que você não vai levar? Mas a indisciplina, a inconstância. Porque a indisciplina e a inconstância é a razão pelo qual muitos estão no mesmo lugar, na mesma posição. O que eu não vou levar? Eu não vou levar o mesmo nível de comprometimento com Deus. Porque senão eu vou entrar no ano que vem. A promessa é estrondosa, eu não estou preparado para ela. Porque o ano que vem Deus vai nos esticar a nossa fé. Nós vamos precisar de uma fé maior, porque a promessa é estrondosa. Ela é poderosa demais. Então, eu tenho aqui dezembro para orar. Senhor, me ajuda a colocar. Qual foi a palavra de quarta-feira passada? Estou só escutando uma vozinha. Vida em ordem. Vida em ordem. Coloca a vida em ordem. Por quê? Porque Deus não opera na bagunça. Como é que Deus vai operar na bagunça? Eu preciso colocar a vida em ordem. Você vê que às vezes a palavra entra e ela não fixa. Às vezes a gente fala assim, Senhor, fala comigo. Ele fala, eu estou esperando você fazer a parte que eu já falei, para falar com você agora o outro nível. Porque nem o nível que eu já falei você não fez, como é que eu vou falar o próximo? É assim que nós fazemos. Então, vida em ordem. Eu preciso colocar a vida em ordem.
Senhor, você sabe que especialistas dizem que 21 dias que você está praticando algo, aquilo já se torna parte da sua vida. 21 dias, todos os dias fazendo, aquilo já se cria um hábito. Nós temos 31. 31 para estabelecer uma disciplina. 31 para estabelecer novos hábitos. 31 para restaurar o altar e colocar todas as pedras no altar para o fogo descer. Nós temos 31 para elevar o nosso nível de fé. Nós temos 31 porque o que eu disse, muitas coisas podem mudar? Sim, você pode entrar com a vida zerada. Só que esse propósito da mudança é só uma preparação, é o que Deus está falando para nós. É só uma preparação para o que vem o ano que vem. Como assim, bispo? Porque vocês já sabem, a palavra ela já está conosco. Deus já deu a nós a palavra de 2022, a palavra profética, a promessa para nós, para 2022. E é algo muito grande, estrondoso. Só que eu não posso estar no mesmo nível. Você não pode estar no mesmo nível. Então, eu vou pedir uma coisa, respeitando tudo que você tem como necessidade. Respeitando aí as três situações, 3 problemas que você não quer levar. Mas eu vou pedir, faça pela tua vida espiritual. Faça. Entra, Senhor, amplia a minha visão. Eu quero comunhão, eu quero intimidade. Eu quero, Senhor, me capacita, me prepara para o que o Senhor tem para mim, para 2022. Me prepara, Senhor, porque essa é só uma preparação. Quem está entendendo, por favor? Sabe o que é péssimo hábito na sua vida? Indisciplina. Vamos trabalhar agora. Sabe o que é raposinha? Nós falamos muito sobre raposinha. Raposinha são as pequenas atitudes que vai estragar com a flor. A sua vinha está florida. Sabe o que é uma vinha florida? É uma vinha que está prestes a dar fruto. Só que se as raposinhas encontrar lugar, ela vai devorar e não vai chegar a dar fruto. Apanha as raposinhas. Elimina as atitudezinhas. Tira as indisciplinas. Coloca a casa em ordem. Porque às vezes a gente diz assim, Senhor, me dá mais. Querido, você não está dando conta do que você tem hoje. Senhor, confie, mas você não dá conta do pouco que está com você. Ah, mas se vier mais, ele te arrebenta, porque você não está dando conta do nível que você está. Porque tudo tem um nível. E nós mandamos uma mensagem para o mundo espiritual. Se estamos prontos, preparados ou não. Então, eu começo a organizar minha vida, organizar minha casa, minha vida espiritual, sua disciplina espiritual. Eu queria que Deus falasse comigo. Você não para falar com Deus? Quando você para falar com Deus, você para falar aqui no culto e ainda de vez em quando cochila? Dorme, você nem escuta o que Ele fala? Ô bispo, o senhor começou com tudo? Não, comecei não. É para você e para mim. Para você e para mim. Eu quero coisas maiores, então vamos lá. Vamos lá. Tem coisas que a gente não precisa ser espiritual. Mas tem coisas que é totalmente espiritual. Se você quer que Deus acrescente. Eu falei segunda-feira sobre Jacó lutando com o anjo
Deus o abençoando, mudando o nome dele. Quando estava amanhecendo, diga comigo, ao amanhecer. Então era um novo dia. Era um novo dia que estava nascendo. Ali, ao amanhecer, ele lutando com Deus, porque ele queria a bênção de Deus. Qual é o teu nome? Jacó. Você não chamará mais Jacó. Você vai se chamar Israel. Porque você lutou com Deus e lutou com os homens e prevaleceu. Aí o texto diz assim, o abençoou ali. Está prestes a amanhecer. Esse dia novo é um ano novo que está nascendo. É um novo ano que está nascendo. Você tem essa madrugada do dia 31 para lutar pela bênção. Para Deus deixar o nome, o enganador, que Jacó significa defraudador, enganador, deixar este velho em 2021 e entrar no novo dia, no novo amanhecer, o Israel, o campeão, o príncipe de Deus, aquele que Deus tem um propósito grandioso. Quem estava comigo na segunda, viu quando ele tinha uma pendência para acertar com o irmão, e quando ele foi acertar, que Deus tinha acabado de abençoá-lo e mudar o nome dele, quando ele mandou os presentes para o irmão, que foi uma fortuna em presentes para o irmão falou assim, não, meu irmão, fica, eu tenho muitos bens, fica com o que é seu. Jacó disse assim, não, eu insisto, porque Deus tem me dado, Deus tem me favorecido, me abençoado, e eu tenho tudo o que eu preciso. Esaú disse, eu tenho bens, e Jacó disse, eu tenho, o que você quer? Você quer bens ou você quer tudo? Pense nisso. Talvez tem gente aqui que tem bens, mas não tem tudo. Não tem uma família abençoada, o relacionamento com Deus está sacrificado, não tem intimidade, não tem comunhão, não tem paz, não tem alegria. Eu quero tudo. E ele só pôde dizer isto porque ele tinha acabado de ser abençoado. Deus mudou o nome dele, o abençoou e estabeleceu a bênção sobre a vida dele. Então ele pode dizer, não, meu irmão, aceite o meu presente, porque eu tenho tudo. Tudo. Isso é poderoso. Amém? Nós estamos na madrugada. Nós estamos na madrugada, o dia está amanhecendo. Dia 1º, amanhece, um novo dia. É um novo ano. Nós temos esses 31 dias para lutar e dizer, eu não te deixo enquanto o Senhor não me abençoar. Eu quero entrar abençoado. Porque eu quero ter o privilégio de poder, enquanto Esaú disse, eu tenho bens. Fica com o que é seu que eu tenho bens. Ele falou, não, aceita o meu presente. Porque eu tenho tudo. Você, poder dizer, eu tenho tudo. Eu não tenho uma bênção, uma área da minha vida abençoada. Eu tenho todas as áreas da minha vida abençoada. Quem quer isso? Então é uma determinação. O que são as raposinhas? Quais são os hábitos, as indisciplinas? As coisinhas que você sabe que já não pode mais fazer parte da sua vida.
Para quem quer coisa grande, tem que eliminar as coisas pequenas. Quais são as raposinhas que você sabe que... Lembre-se de uma coisa, mas o que eu faço é muito pequeno. Pequeno não é insignificante. Diga, pequeno não é insignificante. Às vezes você está falando que é pequeno e Deus está dizendo assim, querido, pequeno para mim não é insignificante. Quem estava conosco quarta-feira passada, Deus é tão detalhista que é o seguinte, candelabro aqui, essa peça aqui, essa peça virada assim. Por que Deus trabalha dessa forma? Porque Deus é detalhista. E quem não está atento ao pouco não vai estar no muito. Quem não é fiel no pouco não será no muito. E às vezes o que é pequeno para nós é as raposinhas que está devorando a nossa vinha. São as coisas que Deus está esperando que seja eliminado. Indisciplinas, péssimos hábitos, sentimentos, falta de comprometimento, falta de compromisso espiritual. Estabeleça hábitos espirituais agora. Bons hábitos. Para quem quer ser grande, tem que estabelecer hábitos espirituais. Quem quer ser grande, eu ainda estava falando, você vê, né? Quem estava comigo segunda-feira, e quem acompanhou a transmissão segunda-feira pela manhã, não 6:30 da manhã, 9 horas da manhã, quem acompanhou? Então vocês me escutaram falar assim, ó. Principalmente numa referência bíblica, eu disse assim, ó. Adquira hábitos espirituais. Dentre eles, para de sair correndo pela manhã às pressas. Não entre no seu carro sem orar. Não monte na sua moto sem orar. Senhor, vai na minha frente. Senhor, limpa o meu caminho. Me dê um dia abençoado, um dia vitorioso. Senhor, me dê um dia de bênção. Senhor, guarda, acampa os teus anjos ao meu redor. Acampa anjos ao meu redor. Tira, Senhor, todo laço de acidente, toda seta que venha para causar. Quem lembra disso? Depois eu falei à noite de novo. Uma oração como esta, imagina, Senhor, vá na minha frente. Senhor, limpa o meu caminho. Livra de acidente, setas malignas. Uma oração. Alguém da igreja sofreu um acidente gravíssimo. Na segunda-feira. E depois eu disse assim, você acompanhou a mensagem pela manhã? Não ouvi. Uma mensagem como aquela, eu não tenho dúvida que se colocado em prática, livramentos teria sido dado. Não tenho dúvida. Mas são hábitos. Não sai de qualquer maneira, não anda de qualquer forma. Às vezes a gente fala assim, mas por que Deus permitiu? Porque Ele disse assim, orai e vigiai sem cessar. E você ignora. Ora, vigia, alerta. Orai e vigiai sem cessar. Ore, não levante, sem orar. Às vezes Deus quer falar com você. Às vezes Deus quer te dar uma direção. Às vezes um livramento. Numa meditação, num momento de oração. Bispo, o senhor já entrou na palavra? Não entrei. Estou falando agora. Quem quer um ano estrondoso, glorioso, um ano poderoso? Você tem essa madrugada do dia 31. Ou de dezembro, dos 31 dias. Se preparando para o amanhecer. Se preparando para um novo tempo.
se preparando. E agora, se 21 dias de repetições isso se torna parte da sua vida, você vai mudar hábitos, você vai eliminar da sua vida o que só atrasa a sua vida. Você vai eliminar, se há um tempo para todas as coisas, tem coisas que Deus já encerrou esse tempo. Então você vai encerrar, tem coisa que já não faz mais parte. Há um tempo, já encerrou o tempo. Precisa entender o que encerrou, é um tempo novo, é um novo tempo para a minha vida. Eu preciso me colocar na posição, dar condições a Deus, para que Deus possa fazer não só essas 3 coisas, mas você entre em 2022 para viver um ano, talvez, que eu não tenho dúvida que será, um ano como você nunca viveu e nunca imaginou viver. Acredite nisso. Se você entrar com esse espírito, eu vou dizer para você assim, sem medo, você acompanha a igreja, você vê os testemunhos. Se você acompanha, você tem visto os testemunhos que têm acontecido. A proporção para o ano que vem é de coisas realmente que nós não vivemos ainda. Nós não experimentamos ainda. Agora, isso vai acontecer com o mesmo nível de fé? Não, não vai. Por quê? Porque Jesus disse o seguinte: vinho novo em odre velho vai estourar. Você não tem estrutura. Entendeu? Estoura. Coisa nova em roupa velha, ou remendo novo em roupa velha, vai rasgar, vai ficar pior. Não tem estrutura. Pega esses 31 dias para se estruturar. Pega esses 31 dias para disciplinar. No que, bispo? Em tudo. Tudo e todas as áreas. Estabeleça que você vai levantar mais cedo para orar, para falar com Deus e meditar. Pelo menos um pouquinho. Estabeleça que você não vai para a cama mais sem falar com Deus e meditar. Estabeleça que esses 31 dias que nós estamos entrando agora no propósito da mudança, porque às vezes tem pessoas que acham que isso aqui é milagroso, você vai vir aqui, você vai pegar esse papel e vai embora para cá, você não volta dia mais nenhum e tua vida vai mudar. Enganador. Tem muita gente para enganar por aí. A gente sabe que Deus opera no esforço, no sacrifício, no compromisso, no comprometimento do homem. Nós estamos falando, altar quebrado, não tem sacrifício e não tem fogo. Altar é lugar de sacrifício. Isso não tem sacrifício, não tem fogo. Altar é lugar de sacrifício. Por isso que a gente corre para o altar, por isso que a gente sacrifica. Elimina hábitos nocivos para a tua vida. Durma melhor. Adquira o hábito alimentar melhor. Hábitos mais saudáveis, saia um pouco das redes sociais para dar condições a Deus para fazer revelações a você. Saia um pouco da televisão, diminua o seu passo para acelerar o seu passo espiritual, para que Deus possa, relacionamento, e o relacionamento com Deus gera intimidade. E intimidade, você vai dar condições a Deus, você vai dar condições a Deus de fazer revelações profundas a você. E você vai poder dizer, eu sou amigo de Deus, Deus é meu amigo. Como é que a gente pode dizer que alguém é amigo se a gente não tem intimidade? Amém, pessoal? Pega esses 31 dias.
o dia vai amanhecer de qualquer maneira. Jacó estava ali lutando e dizendo: eu não te deixo só não me abençoar. Eu quero a tua bênção, eu preciso da tua bênção sobre a minha vida. Quando estava amanhecendo, qual é o seu nome? Jacó. Você não vai chamar mais Jacó, mas sim Israel. Campeão, príncipe de Deus, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Mas lutou primeiro depois com os homens. Porque lutar só com os homens, sem Deus, é só tomar porrada, é apanhar na vida. É o que tem acontecido com muitos. Porque quando você luta com Deus e tem a bênção de Deus, você pode lutar com os homens que você vai vencer. Não há a mínima possibilidade de você perder. Altar em ordem, dentro do templo, tira as raposinhas, organiza a casa, põe em ordem, se preparando para um ano que você, nem no seu pensamento você viveu, de coisas realmente estrondosas. Amém? Vamos lá. Diga comigo: força e poder estão em tuas mãos. Depois disso, os moabitas, bispo, o senhor está falando isso para mim? Não. Hoje, por exemplo, eu ainda antes de descer, eu ainda falei com alguns dos meus, eu disse: se der tempo eu vou fazer ainda hoje. Só uma repetição do que eu introduzi para você aqui agora. Sabe por quê? A mensagem para nós é a mesma. Deus quer nos preparar para coisas maiores, mas Ele não pode se nós não estivermos preparados para isso. Então, o nosso propósito da mudança é principalmente de preparação. Muitas coisas serão eliminadas? Serão. Muitos problemas serão resolvidos? Serão. Mas será de preparação para 2022. Esticando, nos preparando, porque Deus, na verdade, Deus está nos preparando para isso. E vai esticar, vai exigir mais de nós. É um ano com promessas maiores? Mas vai exigir mais de nós também. E nós precisamos estar preparados para isso. Amém? Novo grau, novo mal. Novo grau também, novos demônios. Não, bispo, não fala isso não, senão eu nem quero lutar. Crônicas 20, eu vou fazer uma leitura um pouco mais rápida, vou pontuar alguns pontos, depois a gente segue. Depois disso, diga comigo: os moabitas, os amonitas, com alguns dos meunitas, três inimigos, que se uniram e entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom. Do outro lado do Mar Morto, já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Diga comigo: alarmado. Se eu mudar essa tradução, você vai encontrar a palavra assustado. Assustado. Josafá decidiu consultar, e também diz assim, decidiu buscar ao Senhor, e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Diga comigo: reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para fazer o quê? Para buscar a ajuda do Senhor. Você sabe que a Bíblia é um livro de repetições. As histórias se repetem. As guerras continuam aí. Da mesma forma. Só muda os personagens e os adversários. Mas a história, ela se repete. Qual foi a primeira coisa
que Josafá, quando chega essa informação que esses 3 inimigos gigantescos, com um exército assim imensurável, está vindo contra ele. Assustou? Assustou. Mas que reação ele teve? Primeira coisa, antes de reunir exército ou fazer qualquer coisa, decidiu buscar ao Senhor. Você tira aqui inúmeras lições, ensinamentos. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Decidiu buscar ao Senhor. Volta ali o versículo, por favor. Reuniu-se, aliás, mais um, por favor. Josafá, diga comigo, decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino. Vamos entrar em jejum todo mundo. O livramento é para todos. A vitória também é para todos. Vamos entrar em jejum. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá. Diga comigo, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, diga comigo, no templo do Senhor, aos passos, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus de nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos. Ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo, diga comigo, se alguma desgraça nos atingir, diga seja o castigo da espada, diga seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença, diante deste templo, pois ele leva o teu nome, diga comigo, e clamaremos a ti, em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvará. Então o que ele fez? Correu para o templo, correu para a igreja, correu e apresentou, fez essa oração em jejum, apresentou e fez essa oração ao Senhor. Senhor, foi o Senhor quem disse, se algum mal nos sobreviesse, espada, peste, fome, se alguma situação, nós nos apresentaríamos diante do Senhor neste templo e clamaríamos ao Senhor, o Senhor nos livraria. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas e os habitantes de Seir, os 3 problemas, cujos territórios não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como eles estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança, ou seja, tentar tirar da terra que Deus havia dado a eles. Tentar expulsá-los da terra que Deus havia dado a eles. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Diga comigo, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Isso é lindo. O que ele fez aqui? Se esvaziou. Não temos força. Nós não temos força. Na força do nosso braço nós não podemos, Senhor. Não temos como vencer esse exército. Diga comigo, não sabemos o que fazer. Mas os nossos olhos se voltam para ti. Essa é uma oração linda, poderosa demais. Eu não sei o que fazer, nós não sabemos o que fazer. É mais ou menos assim, né?
Se você soubesse como eliminar esses 3 problemas, já teria eliminado, não é? Sim ou não? Se tivesse já todo o potencial para chegar lá e alcançar, já teria feito. Todos os homens de Judá com suas mulheres e seus filhos. Diga comigo, todos os homens de Judá com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Quem tem nos acompanhado nas últimas semanas, desde domingo retrasado, Deus tem falado muito sobre a importância da família e a importância dos pais ensinarem os filhos. Aqui você ensina fazendo. Eles estão ensinando fazendo. Estão colocando todos no mesmo propósito, homens, mulheres e crianças, até os de colo. Homens, mulheres e crianças. Está entendendo que tem uma mensagem para nós aqui? Sim ou não? É pequenininho, não tem tempo para ir na igreja. Não quer ir, sabe? Ele não quer ir. Aí é que está o problema, a gente ignora. Os exemplos estão aí, nos ensinando como ensinar, nos ensinando como transmitir a fé, nos ensinando como influenciar. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês. Diga comigo, assim diz o Senhor a vocês. Tem uma coisa linda nisso aqui. Tem uma coisa linda e desafiadora. O profeta era novo. O profeta não era aqueles profetas conhecidos. Um Elias, um Jeremias, um Samuel. Era um profeta novo. E eles crer que Deus estava falando, era Deus que estava falando, exigia fé. Não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme. Pois a batalha, diga comigo, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã, desçam contra eles. E eis que virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão. Olha que coisa. Amanhã desçam contra eles, vão ao encontro deles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Diga comigo, vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem posições. Quer dizer, a posição, o posicionamento de vocês vão ter que se posicionar, mas vocês não vão ter que lutar. Olha, tem uma coisa linda nisso aqui. Quando nós assumimos a nossa posição, e Deus olha para nós e vê que nós já nos posicionamos, tem batalhas que você não vai lutar. Deus vai lutar ela por você. Entende? Deus vai dar a solução, a definição, porque Ele olha para você, Ele já vê que você já se posicionou. Você está na posição que Ele espera. Tomem posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los. Digam comigo, não tenha medo e nem desanime. Não seja medroso e nem desanimado.
Tira a força de onde não tem. Saia, diga comigo, saiam para enfrentá-los. Amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas descendentes dos coatitas e dos coreitas levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse, diga comigo, escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Diga, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Se eu mudar a tradução, diz, tenha fé no Senhor e vocês estarão seguros. Tenha fé nos seus profetas e vocês prosperarão. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade. Indo à frente do exército, cantando, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram, diga comigo, quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram, diga comigo, derrotados. Você vê que eles ficaram transtornados e eles mesmos se autodestruíram. Os amonitas e os moabitas atacaram dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se, diga comigo, uns aos outros. Então, olha isso, né? Que coisa estrondosa. Aquilo que era para ser uma grande tragédia, uma luta que eles não tinham como lutar. Eles não podiam, o exército eram 3 grandes exércitos em um só. Era gigantesco, eles não tinham a mínima possibilidade. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e de roupas, e também despojos de valor. Passaram, diga comigo, 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. Ou seja, o que era para ser uma tragédia se transformou numa grande bênção, numa grande vitória, até porque eles ficaram 3 dias para transportar os despojos, os objetos, os bens de valores que eles deixaram. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beracá. Diga comigo, vale da bênção, vale da vitória, da alegria, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Beracá. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os inimigos. Entraram em Jerusalém, diga comigo, e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. Começou no templo e terminou no templo. Começou no templo e terminou no templo.
O temor de Deus veio sobre todas as nações. Diga comigo, o temor veio sobre todas as nações. Olha como é que Deus age, né? Porque aquela vitória, que já era uma vitória grandiosa, poderosa, que eles passaram 3 dias e tinha mais bens, mais despojos do que eles podiam transportar, não rendeu só isso. Rendeu o temor, o medo sobre todas as nações. O temor de Deus veio sobre todas as nações quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Então todo mundo tinha medo de brigar com Israel. Todo mundo tinha medo de tocar em Israel. E o reino de Josafá se manteve, diga comigo, em paz, pois o seu Deus, diga, lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Ou seja, concedeu paz em todas as suas divisas, trazendo para nós em todas as áreas. Deus concedeu paz em todas as áreas. Vamos lá, eu li tudo com você. Primeiro passo, diga comigo, quanto maior o inimigo, diga maior o livramento. O problema é grande? O problema é grande? Diga, então a vitória também é grande. O inimigo é grande, então o livramento também é grande. Segundo, a proporção da batalha aqui era de 3-1, Josafá contra 3 exércitos distintos. Uma multidão de inimigos que se aproximava de forma implacável. Uma multidão, um enxame. A missão era destruir, saquear, era acabar com o reinado de Josafá e toda a nação, era tirá-los daquilo que Deus havia dado a eles. A nação quem havia dado era Deus. Pode ver que ele usou essa expressão na oração. E em situações como esta, a única certeza que nós podemos ter é que quando vemos um grande número de problemas se aproximando, e é a confiança, quanto maior a batalha que nós enfrentamos, maior será o livramento dado por Deus, o maior livramento que Deus realizará por nós e em nossas vidas. Diga, eu creio nisto. Se nós cremos, então, você pode ter certeza, a fé é a fonte da vitória. Se você crer, a fé, tudo é possível ao que crê. Quando nós cremos, não há um outro resultado, porque a Bíblia diz que, deixa muito claro isso para nós, que Deus, Ele responde fé. Ele não responde murmuração, reclamação. Ele não responde choro, Ele responde fé. O problema Deus já sabe. Olha o exemplo. Terceiro ponto aqui, diga comigo, devemos buscar a Deus antes de responder o ataque. Sabe por que muita gente perde? Porque quando levanta o ataque já sai despreparado, já fazendo de qualquer maneira, já sai lutando, já sai sem estratégia nenhuma, já sai revidando, já sai de qualquer maneira, de qualquer forma, e por isso perde. Primeira coisa, antes de responder o ataque, é buscar a Deus. Esse é o ponto. Porque tem situações que quando você busca a Deus, você não vai ter nem que lutar, que foi o caso aqui. Josafá se mostrou sábio, tomando decisões acertadas e poderosa. Sua influência salvou toda a nação. Toda casa, toda empresa, todo lugar precisa de um Josafá. Alguém que influencia e diz assim, hora que o pânico se alastra, o pânico, o medo, está todo mundo assustado. Oh! Chega! Não vai resolver. Sabe o que nós vamos fazer antes de fazer qualquer coisa? Vamos correr para a igreja, vamos correr para o templo, vamos abrir um jejum, vamos buscar a Deus, vamos orar, vamos apresentar a situação a Deus. Essa é a primeira coisa que nós vamos fazer. Não vai ligar para o A, para o B, para o C, não vai abrir a boca para falar absolutamente nada. Não, nós vamos nos levantar e vamos buscar a Deus. Precisa de mais Josafás.
A convocação que nós estamos fazendo a vocês é a mesma que Josafá fez. É a mesma. Aquela convocação para aquela reunião, para aquela oração, para aquele jejum, foi a salvação de todos. Foi o livramento para todos. Foi a vitória para todos. Os despojos para todos. É natural que você tema. Inicialmente ele temeu. Ele se assustou, se alarmou. Reconhecia que o exército que vinha era enorme. O texto fala. Deus, como toma a boca do profeta, fala com o exército enorme. Não ignorou que o problema era enorme. Mas ele não permitiu que isso determinasse o resultado. Ah, porque é grande, então já perdemos, já fracassamos. Não. Imediatamente buscou o Senhor, se humilhou diante do Senhor, daquele que tudo pode e daquele que tudo vê. Quem está entendendo, por favor? Deixa entrar o processo. Às vezes a gente fala assim, eu não sei o que fazer, mas está aí o ensinamento. É só repetir. Eu comecei dizendo, Eclesiastes diz que tudo, nada é novo na terra. A história se repete. O que já aconteceu, acontecerá. O que já foi, será novamente. Só muda os personagens, agora é o nosso. É o nosso tempo, são os nossos desafios. É a nossa geração. Sabe por que a geração de hoje geme? Porque a geração de hoje não conhece a Deus de verdade. Biblicamente, quando uma geração não conhecia a Deus, era que ela padecia. Mas nós fazemos parte da geração que conhece a Deus. Nós conhecemos a Deus. Nós sabemos quem é o nosso Deus. Josafá foi um líder que influenciou toda a nação a buscar o socorro de quem poderia socorrer e livrar. Precisa de Josafá para dizer assim, vai adiantar ficar chorando, gente? Vai adiantar ficar alarmando aqui? Sabe o que nós vamos fazer? Se levanta todo mundo e vem, corre para o templo e vamos buscar Deus. Vamos buscar a solução naquele que pode nos dar a solução. Vamos buscar a vitória naquele que pode nos dar a vitória. Quarto, não ficou prostrado. Se prostrou diante de Deus, não diante dos inimigos. Se prostraram diante de Deus e não diante dos inimigos. Não diante do problema. Proste-se somente diante de Deus e nunca diante de problemas. Diga, eu não vou me prostrar diante de problemas, diante dos inimigos. Diga, eu me curvo, eu me prostro somente diante de Deus e nem diante das impossibilidades. E livre-se do discurso de derrota. Não tem jeito, não sei. Não, faz isso. Vai buscar Deus, clamar, abre um jejum. Vem para o templo, para Deus falar com você. Se não tivesse corrido para o templo, será que Deus teria falado? Sim ou não? Deus tomou a boca de quem lá? Do profeta para falar. Você vê que gente de fé é outra coisa, né? O primeiro, você vê que aquilo entrou tanto dentro de Josafá, que Josafá já vira para o povo, quando o Senhor fala, levanta cedo e vai ao encontro. Vocês vão encontrá-lo assim. Josafá já levanta cedo e diz ao povo assim, creia no Senhor vosso Deus e vocês estarão seguros. Creia nos profetas do Senhor e vocês prosperarão. Que entrou dentro dele. Entrou. Quem é Josafá aqui? Nossa, teve um delay aí, viu? Meu Deus. Está aqui, não está? Sim ou não? Porque tem gente que só levantou depois que viu os outros levantar.
Amém, amém. Aí agora vai para o do lado e fala assim, o que ele falou mesmo? Né? Porque eu não estava aqui agora, eu dei uma saidinha. Sai não, querido, mantém teu espírito aqui. Quinto, quando a nossa fé se transforma no combustível de nossa oração. Esses são os passos. Sua fé é o combustível das suas orações. O Espírito Santo aparece para nos ajudar e estender as suas asas de abrigo, de proteção sobre nós. Nós somos dirigidos, guiados para a vitória. Você vê que quando eles foram ali buscar, você vê que o Senhor tomou a boca do profeta, já dando a direção, não só fazendo a promessa do livramento, mas mostrando o que precisava ser feito, dando a direção. Não vai fugir não vai ficar prostrado não, levanta cedo, vai ao encontro, vai louvando, vai cantando, vai adorando o Senhor, que Deus vai dar um grande livramento. E eles foram, e exatamente como foram, foi o que aconteceu. Josafá, e uma outra coisa linda, né? A oração que Josafá fez, ele trouxe à tona a aliança que Deus havia feito com Abraão e com sua descendência. Bispo, eu não sei como orar. É a mesma. O que ele falou? Ó Deus de Abraão, Deus que fez uma aliança com Abraão, seu amigo, e deu essa terra aos seus descendentes. A Bíblia não diz assim a nós: se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros conforme a? Herdeiros conforme a? Sois de Cristo? Então vocês são. A frase na oração de Josafá é uma das mais poderosas. Não sabemos o que fazer. Diga comigo, diga: Senhor, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para Ti. Não é poderoso? Quando Deus olha isso, esse posicionamento, essa atitude, não tem como Deus não responder. Sexta, a resposta de Deus, diga comigo, sempre será a mais acertada e segura. Por isso que o caminho é sempre correr para Deus e nos refugiarmos nele. Sempre. Sempre. É entender que o lugar mais seguro é em Deus, não é lugar. Sabia? Onde é o lugar mais seguro? Não é lugar. Não tem lugar seguro. Aí, como é que o senhor fala isso, bispo? É só você lembrar de Daniel na cova dos leões. Onde foi o lugar mais seguro para ele? Na cova, porque Deus estava lá. Os 3 jovens na fornalha, aonde foi o lugar mais seguro para eles? Na fornalha, Deus estava lá com eles. Pedro caminhando sobre as águas, afundou, bicho, mas Deus estava lá com ele. Lugar mais seguro. Então não é lugar. Não é lugar. Lugar seguro não é lugar. É o Senhor. É uma pessoa, a pessoa do Senhor. Como eu disse, o profeta nunca tinha profetizado, era um profeta novo. E aí vem esse profeta e diz: nessa batalha vocês não terão que pelejar. Eles confiaram. Quantos soldados eles perderam nessa batalha? Nenhum. Quem se feriu? Nenhum. Não tem ferido aqui. Não tem perda. Não tem baixa. Porque confiou em Deus. Foram para a batalha cheios de confiança, cantando, louvando a Deus, glorificando, dando graças. E Deus fez algo sobrenatural e inusitado, fora do comum,
porque aquele rei, naquele posicionamento, naquela atitude de fé, trouxe esse resultado poderoso, esse livramento poderoso, gigantesco. O sétimo passo aqui, a adoração. A adoração é a maior e mais poderosa arma de um cristão. A adoração. A adoração eles saíram louvando, adorando, cantando, indo para a guerra, indo ao encontro do inimigo. E quando começaram a cantar, revelando essa confiança em Deus, o problema era sério. O próprio Deus falou que era grave. O profeta era novo, mas para mostrar que Deus, Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer, e muitas vezes nos testa, para ver nós confiamos ou não confiamos. É aquilo que eu sempre falo. Cuidado, querido, quando a gente sobe no altar, pode ver que a oração inicial é sempre entregando tudo nas mãos de Deus. Esse culto é seu, essa reunião é sua, essa igreja é sua, esse povo te pertence. Fala com teu povo. Nos dê revelações, nos dê visão, direção. Fala conosco. Faça aqui desta noite coisas estrondosas. A obra é de Deus. A igreja é do Senhor. Vocês são do Senhor. É igreja, por isso que é chamada igreja do Senhor. O povo do Senhor. Povo santo, povo separado. Deus deu a maior vitória da vida de Josafá. Diga comigo, Deus deu a maior vitória da vida de Josafá. Agora diga assim, eu creio que eu vou viver as minhas maiores vitórias nessa reta final de ano, em nome do Senhor Jesus. Acredite, toma posse. Quem crê de verdade? Ou você está pensando assim, não sei. Olha, vou dizer uma coisa a você. Você sabe que primeiras coisas são definidas no mundo espiritual, né? Você sabe disso, né? Você sabe que uma reunião como esta pode definir tudo no mundo espiritual? Aí você sai daqui e diz assim, nossa, mas parece que não aconteceu nada. Aconteceu. Aconteceu, já foi definido o mundo espiritual. Talvez até já tenha data marcada. Já tenha data marcada. Nós não sabemos a data, mas já tenha. Talvez possa ser num dia específico desse mês. Talvez possa ser quando o dia nascer, quando o ano novo nascer, está definido. No mundo espiritual já foi definido, já foi estabelecido. Isso é estrondoso, isso é glorioso. Hoje, nós lendo e meditando, vendo o desfecho dessa história, parece que foi uma coisa até tranquila. Queridos, nós lemos no início que o inimigo veio para exterminá-los. O problema quando chega, ele chega realmente para devastar. Isso é um problema pequeno. Eu falo nunca, não ignore, pequeno não é insignificante. Assim como atitudes pequenas não é insignificante, problema pequeno não é insignificante não. Elimina. Porque um abismo chama outro abismo. Problema só chama problema. As raposinhas só chamam mais raposinha e daqui a pouco raposona.
E ela devora o quê? A flor da sua vinha. Sua vinha está florida, quer dizer o quê? Que ela está muito perto de dar fruto. Ela está aí para dar os frutos. E se você não elimina, ela entra e devora as suas flores. Não vai frutificar. Diante do quadro que nós meditamos aqui, eles realmente tinham tudo para entrar em desespero. Tudo. E a verdade é que nenhum daqueles inimigos escaparam. Todos foram eliminados. Diga, nenhum escapou. E você sabe o que o Espírito diz a nós? Sabe o que eu creio? Que nenhum problema vai permanecer. Acredite nisso. Nenhum problema. Se você entrar com essa mentalidade, você não é diferente, você não é menos importante, você não é menor. Tudo começa na mudança. Por que o Senhor diz, vai lá em Romanos, que é uma das mensagens mais importantes para nós, mais importante para quem quer uma mudança na vida: não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa. Mas o problema é que as pessoas não transformam, elas se conformam. Esse é o grande problema. É o conformismo. Ao invés de transformai-vos pela renovação da vossa mente, muita gente está conformada porque a mente não é renovada. Acho que é assim mesmo, acho que essa é a vontade de Deus para a minha vida. Aí eu faço a pergunta assim, mas quando você se levantou para valer, como num propósito como esse, em jejum, oração, quando você realmente botou sacrifício no seu altar, quando de verdade? Que você foi constante, continuista, entrou para valer, aquele compromisso de verdade, renúncia, sacrifício, comprometimento, quando? Você mesmo responde. Você mesmo responde. É por isso que às vezes as atitudes da gente é que vai comprometendo, né, os resultados, e nós vamos trabalhando, ao invés de trabalhar a nosso favor, nós trabalhamos contra nós. Esse é um problema sério. Muitos que vão trabalhando a favor do inimigo, contra você. Vale de Bacá, diga comigo, Vale de Bacá. Sabe o que significa? Não? Quem não sabe, levanta a mão. Vale do choro, vale das lágrimas. Vale de Bacá é vale do choro, vale das lágrimas. O vale de Baca se transformou no vale de Beracá, vale da vitória, vale da bênção. Antes era o vale das lágrimas, e a partir daqui ele foi convertido no vale da bênção, no vale da vitória. Eles saíram muito mais fortes, felizes e prósperos daquela guerra. Saíram dali e correram para o templo para louvar, agradecer a Deus, ação de graças pela grande vitória. Foi a maior vitória experimentada por Josafá. Vamos lá nos passos? Diga comigo, primeiro buscou o Senhor. Diga, segundo, creu no Senhor. Terceiro, adorou, revelando a paz, confiança e descanso no Senhor. Você precisa buscar, crer, adorar e descansar no Senhor. A palavra, uma das palavras, não temas ou não temais, é a mesma para nós. Não temais. Diga, eu não vou temer. Diga, eu vou crer, confiar, descansar no Senhor. As nações reconheceram o Deus de Israel na vida de seu povo. A vitória foi realmente triunfal. Eles triunfaram porque, diga comigo, confiaram em Deus. Por isso eles venceram.
Vamos lá, Salmo 84, versículo 5. Diga comigo: como são felizes os que em ti encontram forças, ou força, e os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca, vale das lágrimas, vale do choro, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas do outono também os enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Deixa eu mudar essa tradução, diga: como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos, quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará, diga comigo, num lugar de fontes revigorantes. Diga: o lugar do choro, diga, se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos, eles continuarão a se fortalecer e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Isso é lindo, é poderoso. A fé, você viu como que é o peregrino de coração? São aquelas pessoas que o coração não está aqui, o coração está em Deus. É o peregrino de coração. Nós sabemos que por aqui nós estamos de passagem. E o vale de choro, o vale de lágrimas, ele é transformado no vale de bênçãos, no vale de alegria. Isso é resultado da confiança, de uma sucessão de atitudes. Sabe, aqui a gente vê uma frase que a gente sempre fala aqui na igreja, que não é o que acontece com você, é como você reage ao que acontece. Aqui nós vimos, aconteceu algo assustador, um problema enorme, mas qual foi a resposta que eles deram ao problema? Está entendendo ou não? Não foi uma resposta de fé? Qual foi a sucessão de atitudes? Aí alguém poderia dizer assim: mas Josafá teve sorte. Né? Para ele foi fácil, foi mesmo. Com essa sucessão de atitudes foi fácil vencer, porque não teve nem que lutar, porque a primeira luta foi espiritual, foi correr, reunir todo mundo. Primeira decisão, buscar a Deus, abrir um jejum, mexeu com toda a nação, homens, mulheres, crianças. Vamos buscar, porque a vitória é para todos. A derrota será para todos, a vitória também será para todos. Seria uma derrota para todos. Então, corre para o templo, não ficou de boca fechada. Foi o Senhor quem disse. Orou. Se algum mal nos sobreviesse, peste, fome, espada, nós nos apresentaríamos diante do Senhor nessa casa, nesse templo, e clamaríamos o Senhor. Na nossa angústia o Senhor nos ouviria e nos responderia. Lançou mão da promessa, o que Deus falou, e aí Deus vem e responde. Aqui tem uma lição poderosa para nós, tem ensinamentos poderosos para nós, atitudes. Vamos lá, deixa eu só fazer essa pergunta, e eu gostaria que você tratasse com bastante seriedade. Vai ser mais um final de ano? Só um fim de ano? Ou dentro de você,
você está decidido que será o fim de uma série de coisas que você não aceita. Levar com você para 2022. Porque também dizer assim, eu não gostaria que isso entrasse, isso aí, o gostaria é só preferência. Gostaria só se expressa só preferência, mais nada. É diferente de determinação. Eu estou me levantando e tomando uma decisão. Tem uma série de coisas que eu não aceito levar comigo. E começando por onde esse culto começou. Pelo espiritual. Porque o espiritual, eu sempre digo, e eu aprendi isso e acredito nisso, todo problema é um problema de fé, e toda solução também é um problema de fé. A gente resolve qualquer coisa na fé. Quando nós nos levantamos, você vê que Deus está falando o tempo todo. Se eles não fazem aquilo, Deus ia falar? E se eles não seguem a direção que Deus estava dando, Deus ia fazer o que Ele havia dito que ia fazer? Sim ou não? Se eles não assumem o posicionamento deles, por que o Senhor está falando do espiritual? Você sabe como é que acontece com a gente de vez em quando? Deus, Ele nos desperta para falar conosco em horas difíceis, em momentos que exigem o sacrifício da carne. Muitas vezes nós somos despertados à noite, em uma determinada hora que o sono está mais gostoso, para ver se levanta e vai falar com Deus, para ver se eu estou atento, se eu estou no espírito ou estou na carne. É assim que acontece. Uma das maiores, talvez uma das coisas que, nos últimos tempos, que eu não vou falar de particularidade para vocês, que isso é uma coisa muito pessoal minha, muito pessoal, mas envolve muitas coisas, até o casamento dos meus filhos. E eu relatei isso numa reunião, de uma madrugada que Deus me despertou. E quando me desperto na madrugada, não é que eu não esteja sempre disposto a levantar. É que é assim, tem dia que, se você não dormir aquilo, o dia você sabe que aquele dia vai ser um dia puxado. E quando te falta a energia do sono, porque eu sou uma pessoa que o sono me faz muita falta. Tem gente que fala assim, eu passo com 4 horas, 5 horas, eu passo um dia, 2 dias. Daqui a pouco eu estou um zumbi. Até a respiração muda. Então, Deus me despertou. Eu dei aquela enroladinha, mas aí o Espírito Santo falou forte comigo, levanta. Levanta porque Deus quer falar com você. E eu levantei. Saí do quarto e fui para um outro quarto, sozinho. Peguei minha Bíblia e fui orar. O que o Senhor quer falar comigo? E Ele me deu uma palavra que eu me emocionei. Aquilo entrou no meu coração e transbordou. E eu tinha tanta convicção do que Deus estava falando comigo, que eu, no outro dia, chamei minha família. Eu falei, assuma a posição de vocês, porque Deus me fez uma promessa forte demais e vocês estão nela. E até na promessa, tinha mais uma pessoa que é minha nora que não estava. Eu ainda disse, meu filho, aqui está falando de 4. Então, isso inclui a pessoa que Deus preparou para você também. Vocês só entrem na posição. Vocês precisam se posicionar. Porque veio promessa para mim, a promessa para mim está incluso vocês. Deus está estendendo para vocês.
Imagina, se eu falo para meus filhos, para minha família, e nada acontece. Eu já começo a queimar a minha credibilidade? Não, mas quando Deus fala com você, você não tem dúvida. Quando Deus fala com você, você não tem margem para isso. E eles estão aqui, eles estão me ouvindo. E foi daquela madrugada, aliás, eu até fiz uma observação um tempo atrás sobre isso. Quando Deus veio, eu me apossei daquilo, se levantou um tumulto, que era para que eu não cresce no que Deus havia falado comigo e me prometido. E eu precisava dar uma resposta àquela série de situações que se levantaram. E a resposta que eu desse ia definir. E eu dei a resposta certa a cada uma delas. Cada uma delas. E de lá para cá, uma sucessão de coisas incríveis tem acontecido. Não só na minha vida, na minha casa, na vida dos meus filhos, em todas as áreas da vida deles. Então, por que eu falo que o ponto de partida é o espiritual? Semana a bispa disse assim ainda, falou algo semelhante. Tem algumas das mensagens que veio para nós aí as últimas semanas, do tempo e do altar. Somente do tempo que tinha coisa que ele estava encerrando um tempo. Que Deus quis falar na madrugada. E que tem uma agenda corrida, se você estiver na carne, você não levanta. Se você estiver simplesmente da carne, você não levanta. Você não só não levanta, como você não vem nem para a igreja para Deus falar com você. Por quê? Você vai chegar em casa e vai dizer assim, ai, estou tão cansado. Estou cansado nada. O que cansa é problema, não é? O que cansa é a vida estagnada. O que cansa é você não sair do lugar. O que cansa é você não ter uma vida progressiva. Você tem que falar isso para você. O que cansa é ficar no deserto caminhando em círculos. Não sair. Sabe o que significa ficar no deserto? É sempre estar passando pelos mesmos lugares, são os mesmos problemas, as mesmas situações, é uma repetição. De tempos em tempos você está lá, de tempos em tempos você está lá, e nunca sai de lá. Isso que cansa. Agora, eu sacrificar para viver uma vida abençoada, para receber as promessas, viver a materialização delas, isso cansa? Não, não cansa. Cansa é você ficar caminhando assim, no deserto ainda, porque deserto é seco, é árido. Deserto não tem abundância, é escassez. Sol causticante, te cozinhando e vivendo as mesmas coisas. Isso que cansa. Não é verdade? Sim ou não? Tem gente que fala assim, é a frase que a gente sempre fala, né? Às vezes o dia da gente é violentíssimo, mas você chega em casa cansado, diga comigo, mas não frustrado. Você toma um banho, você deita na cama, tem uma boa noite de sono, no dia você está zero. É ou não é? Mas se você chega em casa frustrado, do jeito que você vai, você levanta no outro dia. Sem perspectiva, vivendo a mesma coisa, não sai do lugar, e é reflexo do espiritual. Então prepare, faça desses 31 dias uma preparação, se organiza, tira a indisciplina, organiza a sua vida, organiza suas finanças, organiza sua casa, organiza sua vida familiar, estabeleça coisas novas para a sua vida familiar, espiritualmente falando, tira as raposinhas, elimina, se levanta, desperta tu que dormes, a luz, o Senhor quer fazer com que a luz resplandeça sobre a tua vida, mas desperta, continuar dormindo, como é que Deus vai resplandecer essa luz sobre a tua vida? Desperta espiritualmente, se levanta. Fique em pé, por favor. Pega o teu propósito aí.
Pega o teu propósito, fecha seus olhos, segura no seu coração. Querido, Deus é o mesmo. A palavra da qual Josafá lançou mão, também é para nós, é a mesma. O que funcionou para Josafá é o que funciona para nós. É a mesma coisa. Não muda. Diga comigo, Deus não mudou. Ele não mudou, é o mesmo. É o mesmo. Quando nós assumimos a nossa posição, Deus está lá, ó. Às vezes o problema parecia ser um problema tão grande. Problema tão grande. Eu estava comentando ainda, acho que a semana passada, não sei, alguém falou de um problema de uma pessoa que nem conversava. Nem abertura para conversar, para fazer um acordo na situação, dava abertura. E aí, quando ela me contou isso, eu falei assim, depois, vem para a gente orar especificamente por isso. E aí fizemos uma oração específico. Falei, como é que chama essas pessoas? É o fulano, assim, 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 assim. E uma oração específica. Senhor, coração fechado. Não sei o que o Senhor vai fazer. Quebranta, estremece, mexe. Faça o que só o Senhor pode fazer. Muda o espírito. Coloca temor no coração. Sensibilidade no coração. Isso foi no final de semana. Segunda-feira a pessoa foi ao encontro. E foi de surpresa para falar com a pessoa. Ele voltou e disse assim para mim, é inacreditável, não era a mesma pessoa. A pessoa me recebeu, bispo, de uma forma que recebeu, conversou comigo, se emocionou, chorou. Virou para mim, o que você quer fazer? Ele falou, não era a mesma pessoa. Porque quando eu fui conversar com a pessoa, não tinha conversa. E era um problema judicial. Precisava acertar, resolver. Mas a oração, orações específicas. A oração move. É como Josafá, Deus está lá, já causando uma confusão no inimigo, transtornando. A hora que eles não se dão conta, não sabem nem porque ele está fazendo aquilo, já estão se matando. Você chega lá, o que era 3 inimigos juntos, daqui a pouco já não sobrou nenhum, só tem despojo. Só tem um resultado. É o mesmo Deus. Ele não mudou. Você acredita nesse Deus? Sim ou não? Feche os olhos, por favor. Quais as decisões? Começa aqui, nós vamos orar pelos 3 problemas. Mas, qual o posicionamento que você já entende que você vai se posicionar aqui já, espiritualmente? Porque é uma preparação. Esse propósito da mudança é só uma preparação para 2022. É só uma preparação. Muitas coisas serão definidas aqui, mas é só uma preparação para o dia novo que está nascendo. E você vai precisar de uma fé, de uma disciplina, de um nível de comprometimento muito maior para viver aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Deus tem para nós em 2022. A Bíblia deixa claro que Ele não muda. Ele é o mesmo Deus. Deus foi com Josafá, diga comigo, diga, o Deus que foi com Josafá.
Diga, é comigo. Ele é com você. Ele quer operar as mesmas obras poderosas, extraordinárias. Definições que só Ele é com todo aquele que crê. Por isso você tem que crer muito mais nele do que em qualquer outra coisa. Não creia em problemas, não. Creia nele, confie nele. Josafá creu mais em Deus do que tanto nos 3 reis como no seu exército. Ele não botou a confiança no seu exército. Ele botou a confiança em Deus. Em Deus. Não foi no que ele tinha. Os exércitos dele estavam marchando. O exército adversário estava marchando. Com sede de sangue. Josafá não tinha como enfrentá-los. E ele disse isso a Deus. Eu não posso, Senhor. Os meus olhos estão postos em Ti. Fala a Deus que os seus olhos estão nele. Fala a Deus que a sua confiança está nele. Se você pudesse resolver tudo isso, você já teria resolvido. Se você pudesse mudar a sua história, a sua vida, você já teria mudado. Se você pudesse mudar teu casamento, você já teria mudado. Se você pudesse mudar a tua vida financeira, você já teria mudado. Se você pudesse pagar essa dívida, você já teria pagado. A Bíblia diz que na vida do justo há grande diferença sempre. Nós estamos sendo motivados pela palavra a recorrer a Deus, buscá-lo, adorá-lo, ir cantando para a guerra. Entra nesse propósito com esse espírito de fé, louvando, adorando, cantando como nunca antes. Enquanto nós estamos aqui focados buscando o nosso Senhor, o Todo-Poderoso, Ele está agindo. Enquanto você está buscando a Deus aqui, Deus está agindo lá fora. Ele está mexendo aonde só Ele pode, mudando o que só Ele pode, trabalhando em nosso favor. Eles levaram 3 dias para recolher os despojos, e ainda não conseguiram levar tudo, sabia? 3 dias carregando a recompensa, porque o que era para ser uma devastação, se transformou numa grande. Eram tantas bênçãos que não eram capazes de carregar. Sabe o que o Espírito Santo manda dizer a você? Que o problema que você deve se preparar é de ter de administrar as suas bênçãos, as bênçãos que Ele vai derramar sobre a tua vida. Esse é o problema que você terá. Não é o problema que vem para devastar, não, o problema para administrar, para fazer a tua parte, conduzir as bênçãos que Deus vai derramar sobre a tua vida. Eu creio muito mais em proezas, definições e finalizações poderosas. Tem finalizações poderosas chegando aí. Tem soluções, inimigos despedaçados e muita honra chegando por aí. Acredite, acredite, não abra os seus olhos, só receba. É Deus, é por Deus, é pela bênção dEle. Creia que nós terminaremos 2021 como o melhor ano da nossa vida até então, ou no mínimo um dos melhores da nossa vida até então. Acredite nisso, não diminua seus sonhos e projetos, aumente a sua fé.
Porque muitas pessoas, muitas vezes vão diminuindo os sonhos, vão retrocedendo, quando na verdade deveria aumentar a sua fé, elevar o nível da sua fé. Eu não vou retroceder, eu não vou diminuir os meus sonhos, eu vou aumentar a minha fé. Josafá buscou a Deus como nunca tinha buscado, e viveu o que nunca tinha vivido. Se você buscar a Deus como você nunca buscou antes, você também vai viver o que você nunca viveu antes. Ele elevou a sua fé e viveu uma glória inédita. Deus tem muito para todos nós para este final de ano. E não só para o final, porque Ele já está nos preparando para um novo ano. Vamos. Se levante. Se levante no Espírito, se levante na fé. Haja a sua fé de forma ousada e corajosa. Se levante no Espírito. Diga comigo, eu vou me levantar no Espírito. Diga com fé, diga eu vou me levantar no Espírito. Eu vou me levantar na fé. Eu vou manifestar uma fé como nunca antes. E eu sei que eu vou viver experiências, resultados, como nunca antes. Acredite nisso. Palavra de segunda-feira: Deus não é homem para que minta. Ele prometeu, Ele cumpre. Ele abençoou, ninguém pode mudar isto. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não promete e se arrepende da promessa que Ele fez. Ele não é homem para que minta. Oferte esse último mês ao Senhor. Se presenteie buscando o Senhor de uma forma que ainda não buscou. Oferte dezembro e colhe o resultado. Plante a fé viva e vai viver o sobrenatural. Eu creio numa ação divina, inédita, para a glória do Senhor. Diga, eu creio nisto. Então fala com Deus com toda a tua fé. Diga, eu creio, Senhor. Eu creio no que o Senhor fala do altar. Eu creio na tua palavra. Eu creio no que o Senhor vai fazer. Eu creio, Senhor. Eu creio, eu estou me levantando na fé. Eu estou me levantando nesse espírito. Eu estou me levantando porque eu sei que essas 3 situações que eu apresento ao Senhor nesta noite, essas 3 situações que eu coloco no propósito da mudança, eu vou entrar em 2022, mas esse problema não vai entrar comigo, essa situação não vai entrar comigo, esse problema não vai entrar comigo. Essa é a minha fé, essa é a minha fé, esse é o Espírito que está dentro de mim. Deus vai virar, vai fazer uma grande virada na tua vida. Fala com fé, fala com ousadia, fala com coragem. Levante-se em nome do Senhor Jesus. Fala, você fez, hoje você veio para o templo. Hoje você veio para iniciar esse propósito. Agora se levante com uma fé nova, se levante com uma fé ousada e declare com fé, declare com autoridade: eu vou ver a glória de Deus em dezembro, eu verei neste mês, porque eu vou entrar em 2022, mas esses problemas não vão entrar comigo, essas situações não vão entrar comigo, esses problemas não vão entrar comigo. Eu não encerro o ano da mesma forma, eu não encerro o ano do mesmo jeito, eu não encerro. Deus está te preparando, Deus está te preparando para o ano novo, Deus está te preparando para um ano novo, glorioso, poderoso, algo inédito que você ainda não viveu, ainda não alcançou, ainda não desfrutou. Então se levante nesse espírito, em nome do Senhor Jesus, e diga, não é só os 3 problemas, eu estou me levantando um outro nível de fé, eu estou me levantando um outro comprometimento, eu estou me levantando e eu vou eliminar uma série de raposinhas da minha vida, indisciplinas, hábitos, atitudes, costumes. Eu estou me levantando. Dezembro será uma preparação para o ano novo. Dezembro será uma preparação para o ano extraordinário, glorioso, poderoso, sobrenatural que Deus tem para a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Fala, declara: eu vou entrar em 2022, mas esses problemas não vão entrar comigo. Essas situações não vão entrar comigo.
O que não vai entrar com você? O que não vai entrar com você? O que não vai entrar com você? Diga o que não vai entrar com você em 2022, que você vai entrar, mas isso não vai entrar com você. Problema financeiro, dívidas, os mesmos resultados. Problema familiar, problema conjugal. O que não vai entrar? Essa doença, essa depressão, essa tristeza, essa angústia. Não, não. A minha casa, a minha família, o meu casamento, não vai entrar. Não vai entrar. Essas situações não vão entrar comigo. Isso. Fala com ousadia. Fé é autoridade, fé é poder. Fé é poder. Fala. Segure na tua mão esse propósito e diga. Esses problemas, essas 3 situações que eu coloco nesse impresso, que eu apresento diante do meu Deus. O meu Deus é o mesmo Deus de Josafá. O Deus que foi com Josafá é comigo. Diga, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. O Deus que foi destruindo aqueles adversários, o Deus que foi eliminando aqueles adversários, é o mesmo Deus que vai eliminar esse problema, o problema 1, o problema 2, o problema 3, porque eu vou fechar esse ano com chaves de ouro, eu vou fechar esse ano com vitórias poderosas, eu vou fechar esse ano de forma poderosa, surpreendente, extraordinária, eu vou fechar esse ano como um dos melhores anos da minha vida. Isso, diga. Fala com autoridade. Libere palavras poderosas nesse lugar. Libera palavras poderosas nesse lugar. É pelo Espírito de Deus. É pelo Espírito de Deus. É pela ação sobrenatural. Aleluia. Enquanto eles clamavam, enquanto eles cantavam, enquanto eles adoravam, Deus estava movendo lá, Deus estava se manifestando de forma sobrenatural, Deus estava causando confusão no inimigo, Deus estava destruindo, e só tinha os despojos, só a recompensa, e você vai colher a recompensa, os despojos dessa guerra, porque ela será revertida em bênção para a tua vida. Acredite que o maior problema é administrar as bênçãos do Senhor. Acredite que você precisa se preparar para administrar as bênçãos. Acredite, porque serão tantas bênçãos, tantas vitórias, que você vai ter que se estruturar, se preparar para administrar essas bênçãos. Creia. É pelo Espírito. 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 A ação é dele. É o mesmo Espírito. O vale de lágrimas, o vale do choro, será transformado no vale das bênçãos, no vale da vitória. É fontes revigorantes.
Toca, Senhor. Toca. Levante o impresso aos céus, por favor. Levante assim. E diga com toda a sua fé e toda a ousadia. Diga em o nome do Senhor Jesus. Diga, eu vou entrar em 2022. Diga, mais esses 3 problemas não vão entrar comigo. Diga, eu vou entrar em 2022, mas vou entrar abençoado. Vou entrar por cabeça. Vou entrar vitorioso. Essas 3 situações não vão fazer parte da minha vida em 2022. Diga, esse problema 1, o problema 2, o problema 3 vai ficar em 2022, em 2021, porque eu entro, mas eles não entram comigo. Essa é a minha fé. Eu quero que você, num ato de fé, seja para a tua casa, para o teu trabalho, eu quero que você estenda as suas mãos na direção, no rumo da tua casa. E você vai dizer, Senhor, eu profetizo uma reviravolta nesse lugar. Eu profetizo, Senhor, esse lugar vai se transformar no Vale de Beracá, no Vale das Bênçãos, meu Deus, no Vale da Vitória. Esse lugar, Senhor, será um lugar de alegria, de bênção, de prosperidade, de abundância. Em nome do Senhor Jesus. É o fim do Vale de Bacá, é o fim do Vale do Choro, é o fim do Vale das Lágrimas, é o fim, em nome do Senhor Jesus. Não há mais lágrima, não há mais choro, porque Deus vai converter esse vale de choro em vale de bênçãos, em vale de vitórias, em nome do Senhor Jesus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, volte para cá, em nome de Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos e segure o propósito no seu coração. Como o anjo do Senhor disse a Jacó: Jacó, olhe e veja. Olhe e veja a tua vitória. Olhe e veja o teu milagre. Olhe e veja. Então veja as definições acontecendo na sua vida agora em dezembro. As mudanças acontecendo agora em dezembro. Veja você finalizando esse ano, fechando esse ano com chaves de ouro, como um dos melhores anos da sua vida. Veja, quando chegar ali na semana do Natal, quando chegar no dia 31, que reviravolta, quantas mudanças, quantas reviravoltas, quantas definições, quantas, veja, Deus é o mesmo, Ele é fiel. Acredite, num final de ano glorioso, Deus só está nos preparando. Dezembro é a nossa preparação. É colocando a vida em ordem, a casa em ordem, é zerando. Porque está nascendo um novo dia. Está chegando um amanhecer. O amanhecer está chegando. E o amanhecer significa um novo dia. Uma nova vida. Novas oportunidades. Diga mais uma vez, eu vou entrar em 2022, mas vou entrar abençoado, vitorioso, por cabeça, honrado, para a honra e a glória do meu Senhor. Levante agora, deixa eu concordar com você, levante o teu propósito. Eu concordo com as vitórias dele, Senhor. Eu sei que muitos não preencheram ainda, porque não deu tempo da hora que ela chegou à igreja. Mas eu concordo, Senhor. Tudo que ela colocar nesse propósito, as 3 situações, que o Senhor haja de forma sobrenatural. Glorifique o teu nome, e que esse impresso
seja um memorial. Que esse impresso seja um memorial, um documento que ela vai usar para glorificar o teu nome, para mostrar tudo que ela colocou ali. E a obra linda, poderosa, gloriosa, estrondosa, sobrenatural que o Senhor fez. Eu oro, abençoo, que esses 31 dias sejam um grande divisor de águas, que esse propósito da mudança seja realmente de mudança na vida de cada um que aqui está, Senhor. É o que eu declaro, diga: eu creio, recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, para Jesus bem forte.